Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Início a palestra Cenários Econômicos e Empreendedorismo. Eu cumprimento o senhor Roberto Vertamati e agradeço o apoio na participação da Feira do Empreendedor. E falando um pouco da experiência profissional do senhor Roberto, ele é doutorado e pós-doutorado em Administração de Empresas pela Universidade da Flórida, mestre em Controladoria Estratégica pela USP, tem 30 anos de experiência nas áreas de finanças no grupo Dupont e Suzano Papel e Celulose. Atualmente é sócio-diretor da Apus Consultoria e autor de livros na área de finanças e ética. Desejo a todos uma boa palestra e passo aqui a palavra para o senhor Roberto. Bom dia a todos. Tudo bem? Ele deixou o passador. Vocês são... Olha, com certeza vocês ou já são sucesso no empreendimento de vocês ou vocês vão ser sucesso. Porque querer ouvir falar de economia, precisa ter realmente resiliência e paciência, não é? Mas nós vamos passar um filmezinho, 2 minutinhos, e aí a gente começa a conversar um pouco, tá bom? Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal. Então depois vamos vender uns scanners de densidade óssea. O que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Põe no bolso. Então, esses 2 minutinhos aí de filme, acho que a maioria já assistiu esse filme do Will Smith. Aquele menino é filho dele, né? E eu acho que a grande mensagem do filme é que aqueles que querem empreender, sigam o seu sonho. Não importa quem seja contra, ok? Nós vamos falar um pouquinho de economia. E é bem verdade que os números que vão ser apresentados aí são números que nesse momento são ruins, né? Mas, gente,
Nós temos países que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foram totalmente destruídos, a Alemanha, por exemplo, grandemente a Inglaterra, e se reconstruíram em 30, 40 anos. Nós não temos guerra. Se tem dificuldade, com certeza essa reconstrução, ou a nova construção, vai ser um sucesso porque depende de cada um de nós. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho de economia com números. Aliás, eu gostaria de alertar vocês, né? Cuidado com o economista. Ele não falou, mas eu sou economista também. Economista, quando está ruim, está tudo ruim. E quando está bom, está tudo bom. Então, cuidado com o economista, hein? Mas vamos ver um pouquinho dos números. Aliás, ontem à noite no Fantástico, estava falando dessa feira aqui. E ele citou duas coisas que me chamaram a atenção. O empreendedor tem dois jeitos ou duas formas de você ser empreendedor. Ou você encontrou uma oportunidade, ok? Você encontrou uma oportunidade, então você vai em frente, né? Ou é uma necessidade. Nós sabemos que nesse Brasil de hoje, o ano passado nós tivemos a criação, tem um quadro aí, eu vou mostrar para vocês, de mais ou menos 2 milhões de empresas novas no Brasil, dos quais 75% de micro e pequenas empresas. Não tem uma pesquisa falando exatamente o que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que a grande maioria desses novos empresários é consequência do desemprego, boa parte. O que, com certeza, é uma notícia positiva, hein? O brasileiro não se acomoda apesar da dificuldade, ele está tentando. A gente sabe que tem muito insucesso, e a maioria dos insucessos é porque nós, nas escolas, por exemplo, nunca ensinamos nada de matemática, ou de matemática não, de economia para as crianças. Você vai na Ásia, você vai nos Estados Unidos, na Europa, logo no ensino fundamental já fala de números para as crianças no sentido economia, não na matemática. E a gente não tem no Brasil. Então, parte do insucesso é a nossa falta de preparo. A ideia desse congresso, mais uma vez, é que a gente se prepare cada vez mais. Não perca a oportunidade de ouvir um, ouvir outro. Absolutamente não concordem com a minha opinião, mas ouçam a minha, a do outro, a do amigo. Isso é importante para vocês formarem a opinião de vocês. Pode ir mais um? Cortaram um pedaço aí? Cortaram um pedaço? Mas aí está falando, o anterior, pode ser, eu lembro de cabeça, eu sei. Alguns números do PIB, todo mundo sabe que é o PIB, né? Que o país produz. O maior PIB do mundo é Estados Unidos, com 17 trilhões de dólares. É bom ouvir isso para a gente saber onde nós estamos. 17 trilhões de dólares. A China é o segundo, tem 8,5 trilhões de dólares. O terceiro, o Japão, 5,5 trilhões de dólares. Depois a Alemanha com 4 e pouco e o Brasil com 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Converti tudo em dólar para ficar mais fácil a gente entender o tamanho das economias. Você quer dizer, puxa, mas aí a gente tem pouca chance? Não, muito ao contrário. O Brasil ainda tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa. Diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente de Japão e de Alemanha, que muita coisa já está feita, precisa só ajustar, assim mesmo eles estão crescendo. A China, pode passar o outro? A China, que tem 8,5 trilhões de dólares, é a segunda economia em PIB absoluto, ok? Assim mesmo, se você converter esse PIB absoluto por PIB per capita, quer dizer, cada indivíduo, o PIB per capita da China é metade do PIB per capita do Brasil. O Brasil está em torno de 11 mil dólares, em dólares. A China, 5,5, 6 mil dólares per capita. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas.
O Brasil tem 200 milhões, para arredondar, para ficar mais fácil, é 204, mas tudo bem. Ok? Então, assim mesmo na economia, se você dividir, o Brasil, individualmente, está melhor que a China. Não quer dizer que não tenha problema de distribuição de renda, né? Mas está melhor. E mostra esse PIB per capita o quanto a China tem que fazer. E olha que ela andou puxando aí a economia do mundo aí nesses últimos anos. Agora vai mudar um pouco, mas ela tem que fazer muito ainda. Outro dado importante no Brasil e no mundo, o desemprego hoje no Brasil é 9%, em torno de 9%. O ano passado perderam emprego, todo mundo leu, ouviu, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que tinham carteira registrada perderam. Ok? Que é um número muito grande. Nos Estados Unidos esse número é 5%. População dos Estados Unidos, 320 milhões. Do Brasil, 200 milhões. É bom entender as proporções. PIB no mundo, somando todo aquele PIB que eu falei, só de 4, 5, aí Estados Unidos 17, 70 trilhões de dólares. Ok? 70 trilhões. Estados Unidos, 17 trilhões. Estados Unidos sozinho é próximo de 24% do PIB do mundo inteiro. Se você somar a Europa, mais a China, mais o Japão e mais a Alemanha, praticamente chega a 70% do PIB mundial. Por aí dá para perceber quanto de distribuição de renda precisa ser feita no mundo e no Brasil também. No Brasil nós temos ilhas de uma economia rica e ilhas de muita pobreza. Né? Outro quadro, por favor. Já falei que é 24%, Japão 7%, China 12%, Alemanha, volta um pouquinho, 5,7%, Brasil 3,2% do PIB mundial, percentualmente, daqueles 70 trilhões é o Brasil. Por aí tem muito espaço para crescer. Outro, esse quadro mostra claramente o que eu falei para vocês, a questão da distribuição de renda no mundo, como é problemática. E olha, gente, nós que somos empreendedores ou queremos ser empreendedores, quanto mais noção nós tivermos da economia, melhor a gente vai se sair. E olha, o sucesso não está na economia ruim, mas o sucesso está em cada um de nós. Tem gente que, apesar da dificuldade, vence e é sucesso. Depende de cada um, depende da persistência. Então, essa mensagem que eu tento passar não é de pessimismo. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Quanto mais realista nós soubermos o que está acontecendo, melhor para nós mesmos. Melhor para a gente tomar a melhor decisão, com certeza. Aqui vocês vejam a questão da distribuição de renda, né? A África, ela tem, em números redondos, isso aqui vai ficar disponível no site, né, Lilian? Vai. A África tem uma população de 1 bilhão e 20 milhões de pessoas e o PIB per capita na África é $1.100. Extrema pobreza. América do Norte, a população, Canadá, Estados Unidos e México, 470 milhões. O PIB desses três países, 22,6 trilhões. América Central, América do Sul, incluindo o Brasil, 370 milhões de pessoas, o PIB 3,8 trilhões, sendo que o Brasil é 2,1 trilhões nesse PIB. O Brasil é muito grande na América do Sul. A Ásia, a maior população da Terra, 4 bilhões 250 milhões e o PIB 18,5 trilhões, sendo que a China, quanto tem daí? 8,5. O Japão, quanto tem daí? 5,7. Aí vem o resto. Muita população e pouca renda. Europa, 750 milhões, 22,1 trilhões o PIB. E Oceania, 1,3 trilhões da Oceania, população 55 milhões. Da Oceania, o grande país é a Austrália. E aqui mostra a renda per capita por região. Veja que Estados Unidos
Canadá, 48 mil dólares médio per capita. Quase 30 mil per capita Europa. Oceania, 23.600. Na Oceania, que tem a Austrália como grande país, só a Austrália é mais de 40 mil dólares. Né? América do Sul, 10.300 dólares. América Central. Ásia, 4.400 dólares. E África, 1.100 dólares. Pode passar mais um? Em economia, se nós queremos saber se o país está bem ou não, não é só a renda. Eu falei do PIB per capita, é uma indicação. Mas o PIB per capita não mostra o problema da distribuição de renda, que a gente tem esse problema no Brasil. Mas tem esse índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que inclui nesse índice renda, saúde e educação. Esse é o melhor índice para medir como é que nós estamos. O Brasil, nesse caso, está em 79º lugar. É a 9ª economia e, em termos de IDH, nós estamos longe ainda. Olha o quanto nós temos que fazer. Mais um. A projeção, ainda não fechou esses números, mas a projeção de crescimento do mundo no ano de 2015, não fechou ainda, 3%. Nesse número, tem o número negativo do Brasil. O governo, o Banco Central, acho que foi essa semana, falou que provavelmente em 2015 nós vamos fechar com 4% negativo de crescimento. Quer dizer, voltamos atrás. 4%. Pode passar mais um? Isso mostra, com esses números, a crise que começou em 2007 lá nos Estados Unidos e que num primeiro momento o Lula falou que era uma marolinha, não é tão assim uma marolinha, e os reflexos são grandes aqui no Brasil. Os reflexos nós sentimos depois, ok? Mas estamos sentindo mais do que os outros. Os dados positivos, o que está acontecendo no mundo, a recuperação americana cada vez mais consistente. Lembre que eu falei que os Estados Unidos é 17 trilhões, é um grande motor da economia mundial, quase 25%. A manufatura do futuro já está acontecendo, essa revolução da robótica, principalmente Estados Unidos e Ásia. O crescimento dos emergentes, mais concentrado nos BRICS, em especial China e Índia nesse momento. Revolução energética, a energia está reduzindo o custo. A produção de energia no mundo, hoje, mais de 80% é petróleo, carvão e gás. A previsão dos entendidos, a matriz energética em 2035 ainda vai ser quase que 85% em petróleo, gás e carvão. Não dá tempo, nesses 20 anos, de fazer uma mudança muito grande. A gente ouve toda hora falar, não, nós temos aí a energia solar, temos a energia eólica e etc. Energia cinética e etc. Ainda são caras, ainda representam menos de 15% no todo de produção de energia por ano. Aí se fala, não, mas os veículos agora vão ser todos elétricos. Que seja. Só que a eletricidade que vai mover o veículo tem que ser gerada. Vai continuar ainda sendo gerada carvão, petróleo e gás. E mais gás e petróleo, que polui. Mas pelo menos não polui a cidade, né? Ok? Por outro lado, as ameaças ainda que nós temos na economia mundial são mudança política dos Estados Unidos. Isso já aconteceu, eles estão começando a mudar os juros, estão bem devagar porque eles sentem que o mundo ainda está um pouco instável. A hora que os Estados Unidos sobem os juros, o que acontece com o dólar? Vai pressionar, aumentar mais ainda a relação dólar-real. Quer dizer, vai ter mais reais em relação ao dólar. Outro ponto, crescimento da China, que foi o motor nos últimos 15 anos.
ajudou a China tremendamente o Brasil a fazer a reserva que nós temos, e felizmente a gente tem essa reserva, de 370 bilhões de dólares, foram as exportações brasileiras, principalmente de commodities e principalmente para a China. Que na década passada, felizmente, aproveitamos isso e fizemos a reserva. Ótimo. Para vocês terem uma ideia, a reserva do Brasil, 370 bilhões de dólares, é representada por o quê? Vocês sabem? Mais de 90% são títulos do governo americano. O Brasil tem 370 bilhões, a China tem quase 3,5 trilhões. 10 vezes mais do que o Brasil, também mais de 90% títulos do governo americano. Então, vira e mexe, a gente ouve crítica dos Estados Unidos à China, crítica da China aos Estados Unidos. Gente, vocês podem ter certeza, ninguém vai dar o tiro no pé. A China não vai romper com os Estados Unidos, porque ela depende tanto dos Estados Unidos. Se ela fizer alguma coisa diferente, tudo que ela tem de reserva acaba. Então, o mundo é muito mais interligado do que a gente pensa pela economia. Pode mudar, por favor? E aí, chegando na América Latina, nós temos governos mais populistas, né? Nós temos o Mercosul, antes de falar do Mercosul, nós temos nos governos da América Latina muita prioridade na propaganda ao invés de administrações competentes. É regra, hein? Eu não estou falando de governo federal, estou falando de todos. Federal, estadual, municipal, é via de regra no Brasil. A mudança que a gente tem que fazer é bem maior. Nós. Falta de eficiência na administração pública, é óbvio, né? É inacreditável. Qualquer projeto, em qualquer governo, está projetado fazer em 3 anos, leva 5, leva 7 e custa o dobro. Isso é ineficiência, é incompetência, que no fundo nós pagamos. Nós estamos pagando. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu acho que a maioria se sente muito fraca ou muito pequena, nós, em fazer mudanças no Brasil. Gente, nós temos muito mais poder do que vocês pensam. Só que a gente não faz. Vocês, levanta a mão quem conhece bem, anotou direitinho, os deputados e senadores que votou na última eleição. Quem lembra aí? Quem mais? Quem mais? Uns 4 ou 5. Nós estamos aqui em 250 pessoas. É pouco. Vocês sabem que tem um serviço gratuito, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, um 0800, que você pode ligar, reclamar do seu deputado ou do seu senador, ou dar uma orientação do que você quer referente a alguma matéria que está sendo analisada no Senado e na Câmara. Só que a gente não faz. O povo brasileiro é um povo muito bom. Mas nesse ponto a gente tem que mudar, porque é cobrando que se muda. Nós somos mais de 100 milhões de eleitores. Eu vou dizer para vocês o seguinte, 0,5%, 500 mil, se assiduamente acompanhar e cobrar o que está acontecendo no Congresso, muita coisa vai ser diferente. Eu tenho experiência própria, eu acompanho, eu ligo. Você pode deixar mensagem para um, pode deixar mensagem para todos, pode deixar mensagem para... Hein? Tem o retorno, não todos retornam, mas se o volume for para 500 mil, eu sei de votações que aconteceram 250 mil ligações, os deputados mudaram por causa da pressão. E eu estou falando só de 250 mil. Se for 500 mil, muita coisa vai mudar. Então nós precisamos fazer a nossa parte também. E não é só na esfera federal, não, hein? Na municipal, na estadual, nós temos que cobrar mais. Exigir o quanto que a gente paga, porque pagamos uma nota de impostos no Brasil. É inacreditável. Aí a turma fala, não, mas
o assalariado paga menos, mentira. Quem mais paga imposto no Brasil, que é injusto, é o assalariado. Quem mais paga proporcionalmente é o assalariado. Porque a turma pensa, não, mas ele não está pagando imposto de renda porque ele está na faixa de isento. Ah, tá bom. Tudo que ele compra tem 40%, 50% de imposto, quase tudo. Sem falar na farmácia, que é 35%. Então, é uma chamada para todos nós, para mim também. Outra, por favor. Aquele último, pode deixar. Transparência. Falta muita transparência para todos nós. Principalmente para os governantes. Está cortando a tua... Pode, mas ele vai fazer o quê? Vai regravar? Não, mas eu vou falando aqui com eles. Que mais nós temos deficiências para corrigir no Brasil? Se você pegar... volto a dizer o que eu falei no início para vocês. Tudo isso que parece uma distância abissal entre querer uma coisa melhor para que aconteça realmente, não é tão grande. Essa diferença gigante. Nós temos a infraestrutura gigantesca para fazer, não faz. Isso é oportunidade, com certeza é oportunidade. E vocês podem ter certeza, qualquer mudança de rumo, qualquer volta da confiança nos governos do Brasil, e isso uma hora vai acontecer, não tenho dúvidas. Lá fora não tem muita alternativa de investimento, não. Voltaria muito dinheiro para cá para investir. Dinheiro que a gente não tem agora. Então, tem muita oportunidade que falta mudar um sinal para que aconteça e vai acontecer. Tá bom, pode ser que não seja 2015, já não foi. 2016 o cenário é ruim. 2017 provavelmente está comprometido. E não é culpa nossa, né? Mas uma hora vai virar. Vamos começar a cobrar. Conseguiu? Não. Eu faço parte de uma associação, que é a ANEFAC, uma associação de executivos. Para efeito dessa palestra do SEBRAE, a gente fez uma parceria, a ANEFAC-SEBRAE, para fazer essa palestra. Ontem também fizemos uma outra, né, nessa área de economia, de administração. A ANEFAC é uma associação que principalmente defende a transparência das empresas. Então, essa transparência das empresas, que em muitas não está acontecendo, infelizmente, apesar de ter uma legislação boa, hein, gente? A legislação é boa, mas mesmo assim, se tiver mal intenção, mesmo com legislação boa, você corrompe ou rompe, né? Não só nas empresas, mas nos governos. Eu não vejo problema nenhum de você dizer, olha, eu estou com um problema assim, de uma forma muito transparente. Ou eu não tenho receita no governo para fazer isso e isso, mas eu proponho fazer aquela alternativa e essa. Tem que ser transparente. Falar dos problemas e dos acertos. O que a gente vê nos governos, todos, federal, estadual, municipal, só fala de acertos que quase nem tem. E é uma propaganda, propaganda, propaganda. Muito bem. Próximo. Então, o Brasil, em termos de economia, é 65% da América Latina. O Mercosul é um problema? Vindo para cá, estava ouvindo, vai haver um escrutínio na Inglaterra para consultar o povo inglês se eles querem ou não continuar no euro. Aliás, a Inglaterra não tem o euro, tem a Libra, mas a economia é a economia da Europa. E agora o povo inglês fala, não, acho que não queremos mais. Agora, o mercado comum europeu já chegou num ponto lá na frente. Ele já tem legislações únicas, já tem Banco Central para todos. Então eles chegaram lá na frente. No caso do Mercosul, a primeira fase de uma união aduaneira é exatamente a questão das tarifas aduaneiras. Nós não vencemos a primeira fase ainda. Então, Mercosul, até hoje, nós estamos falando de 25 anos, 30 anos, ainda é só no papel. Outra coisa interessante,
sempre tem disputas comerciais dos países. O país que mais tem litígios com o Brasil é a Argentina. Ué, é do Mercosul e é o que mais briga com o Brasil. Então, que raio de Mercosul de fato é? Eu não estou dizendo para jogar fora, mas ou vamos chegar a ser mesmo, né, com as tarifas aduaneiras comuns, na segunda fase começar a discutir questão trabalhista, todas iguais para todos os países, como é na Europa. Na Europa, você é de Portugal, você pode ter um emprego na Alemanha e vice-versa. No Brasil, não. Você primeiro precisa unir a legislação, né? Então, nós estamos muito longe disso. Dos países que fazem parte do Mercosul, só, incluindo Venezuela, o Brasil é 80%. Então, o Mercosul é o Brasil. Ainda nem conseguimos a união aduaneira, como eu expliquei. O outro, por favor. Então, os problemas do Brasil refletem na América Latina, e o que eu coloquei aí falta infraestrutura, educação deficiente, saúde ruim, segurança também ruim. Estou falando do lado negativo, a gente já vai entrar no empreendedorismo, tudo isso é oportunidade, para quem souber aproveitar, para quem souber enxergar. Por favor. Rapidamente, alguns slides recentes dessa semana sobre a economia, e números são números. Variação de preços no Brasil, você tem os preços administrados na inflação que fechou em janeiro de 2016, que nós estamos com 10,71, 17,20 preços administrados, 8,78 os demais preços. Preços administrados, você tem energia elétrica, você tem telefone, são preços que o governo administra. Em função dos erros de 2013, 2014, quando eu acho que a intenção da Dilma foi ótima. A intenção foi positiva, eu tenho certeza. Não quero inflação, então eu vou reduzir 20% da tarifa de energia elétrica. Reduzir 18%. No caso do combustível, não, eu não quero aumentar porque eu não quero passar a inflação, porque eu quero que o povo não tenha inflação. A intenção foi boa, mas infelizmente ela desestruturou grandemente a Petrobras e o sistema elétrico ficou desestruturado. E nós estamos pagando muito mais do que aquele 18% que foi corte. O aumento de energia foi mais de 50% na média o ano passado e está pesando para todo mundo. Em economia, a gente sempre fala, né? Não tem almoço de graça. Alguém paga. Pode passar o outro, Ribeiro, por favor? Quem está muito mal na economia, mais do que os outros setores, é a indústria, como nós sabemos, e continua gerando desemprego. Continua gerando desemprego. O outro, esse é um dos problemas piores do Brasil, é a questão da Previdência. Eu acho que a intenção aí é correta da Dilma querer mexer nisso. Não tem alternativa. Ou mexe, ou vai acabar com o sistema. Não suporta mais gerar um déficit que foi, no ano passado, de 90 bilhões de reais da Previdência. E o problema da Previdência não somos nós da área privada, não, hein? É setor público, que ainda está pendurado aí, e pessoal da agricultura. Pessoal da agricultura. Sinto muito, vai ter que corrigir. É dolorido, é difícil, é ruim. Eu já sou aposentado. Nos últimos anos sempre recolhi sobre o teto. Mas recebo 2.000 e poucos reais. Mas sempre recolhi pelo teto. E eu sou o exemplo da maioria, né? Acontece isso. E sempre recolhi pelo teto. E você tem previdências de 30, 40 mil. Como é que pode? Precisa consertar. E todo mundo vai sofrer. Hoje a mulher se aposenta com 5 anos antes. Provavelmente na reforma vai acontecer da mulher também se aposentar na mesma idade. Ou você faz, aliás, nos países da Europa já está assim, nos Estados Unidos já está assim.
aparentemente é uma injustiça, né? Porque a mulher normalmente tem o serviço de casa e ainda o serviço de trabalho fora. Ou mexe nessas coisas ou a gente vai acabar com a Previdência. É duro, mas não tem jeito. É o grande déficit do Brasil, é a Previdência. O rombo do governo, principalmente, é na Previdência. Nós vamos ter que mexer uma hora. Quanto mais deixar para frente, pior. Outro, por favor. O ano passado, o governo fechou o caixa com 111 bilhões negativo. Dos 111 tem aqueles 90 da Previdência. Pode passar o outro? Deixa eu ver aqui que acho que eu vou mais. Está voltando? Esse aqui eu já falei para vocês, o desemprego. 1.542.000 postos a menos o ano passado. Grande parte desse pessoal abriu empresa e está tentando alternativa, que é o bonito do povo brasileiro. Está se virando, está tentando. E para mudar tudo isso, o que nós precisamos? O Estado precisa ser diminuído. Não é possível mais você ter assessores. Você sabe quanto custa um congressista no Brasil, comparado com a Inglaterra? 8 vezes mais do que o custo da Inglaterra. E olha que a Inglaterra é libras e o Brasil é real. Custa 8 vezes mais. O Brasil tem cada deputado federal 25 a 30 assessores, o Senado 30 assessores. Numa democracia, isso não existe. Porque esses assessores vão fazer o quê? Vão trabalhar para ser reeleito o deputado ou o senador. E no Estado acontece a mesma coisa, na Prefeitura acontece a mesma coisa, nas câmaras municipais. Vai ter que mudar isso. E essa mudança começa a partir de nós. Tem exemplos de prefeituras no interior, câmaras municipais que tentaram dobrar o salário dos vereadores. A cidade se uniu, foi lá na Câmara, eles não só não aumentaram, como reduziram pela metade o salário, tá bom? Então, nós temos muita força. E não é quebrar, não é isso. Nós temos muita força, é só nos unirmos. Está avançando sozinho? Peraí. Tá bom. Precisamos priorizar a educação, promover o ser humano e não sistemas de governo. E, sem dúvida nenhuma, empreender. O brasileiro é um bom empreendedor. E olha que o Brasil, se você comparar com, principalmente, Estados Unidos, é muito mais dificuldade você fazer as coisas no Brasil, nós sabemos disso. A questão da burocracia é terrível no Brasil, sem falar da carga tributária. Assim mesmo, nós somos um povo empreendedor. Grande parte do insucesso dos empreendedores é função dessa burocracia, é função de que os governos falam que vão estimular, mas no fundo não estimulam, e a carga tributária é muito alta. Mesmo tendo o Simples Nacional, ainda a carga tributária para os micro e pequenos empresários é muito alta. Porque tem toda a burocracia que você não consegue colocar no papel quanto custa, mas está custando e você está pagando. A solução é o que está nesse quadro que eu coloquei. Ideia o brasileiro tem. Inovação. Tem muito espaço para inovação, ainda mais falando de tecnologia, cada vez mais daqui para frente. Investimento, aqui precisa do apoio do governo. O apoio do governo americano e europeu nos novos investimentos, nos empreendimentos, é substancialmente maior do que nós temos aqui. Então é algo que precisa mudar. Nós precisamos pressionar os deputados e tem que mudar. Para incentivar realmente. E não fazer a propaganda que está incentivando e não está. Como eu disse, o povo brasileiro é empreendedor. Outra característica do povo brasileiro, apesar da dificuldade, é resiliência, não desistir, apesar da dificuldade. Um dos fatores que eu comentei com vocês que prejudica o empreendedorismo é essa falta de apoio real do governo, porque tem muita burocracia, apoio financeiro, inclusive, para novos negócios, né? Por outro lado,
O empreendedor, infelizmente, esse é um defeito nosso também, ele acredita e tem que acreditar, mas ele tem que acreditar e levantar números e fazer pesquisa e ir atrás. Ainda ontem estava ouvindo a maioria daqueles 1 milhão, quase 2 milhões de negócios que foram abertos no ano passado, a maioria absoluta é pequenas empresas e são empreendimentos que estão começando do zero. Esses empreendimentos, a chance no Brasil, historicamente, depois de 3 anos, é que 50% acabam. Se você fala de franquia, que também é um mercado que está crescendo muito para micros empreendimentos, a chance é que de 3 a 5% não tenha sucesso. A maioria tem a possibilidade de ter sucesso, mas também depende de cada um de nós. Tinha eu acho que ele é presidente da Associação de Franquias do Brasil, ele falou, olha, o que a gente percebe que a pessoa quer abrir uma franquia, estudou, mas ela, por exemplo, não pergunta, eu quero abrir uma franquia de cabeleireiro, sei lá, que tem aí marcas, né? E ela não pergunta para quem já abriu como é que está funcionando. E é o mínimo e às vezes a gente não faz. Então esse ponto o empreendedor às vezes falha. E eu diria que para empreender, nós temos que, além de persistir, além de estudar o mercado, além de estudar para quem a gente vai trabalhar, ou fazer o negócio, o consumidor, quanto mais certeza a gente tiver do que vai fazer, a chance de sucesso é maior ainda. Então depende de cada um de nós. Não vamos no escuro, não. Tem que ter alguma dose de acerto, de sorte. Aliás, a gente estava vindo de táxi, eu acho que o motorista tem levado muita gente aqui, né? Então, eu perguntei, bom, o que tem que fazer para ser sucesso? Ele falou, ó, só tem uma coisa para ter sucesso. Na cabeça dele, né? Sorte. Peraí. Sorte só? Bom, na loteria, às vezes você tem 200 milhões para sortear, ganha 3, 4. Realmente precisa ter sorte aí, né? Mas no empreendedorismo, uma dose de sorte, eu acho que faz parte, mas aquele que estiver melhor preparado, aquele que faz o planejamento, aquele que controla as contas. Quantos negócios fecham porque não controlam o caixa? Tem que controlar na ponta do lápis centavos. E se o negócio crescer, mais ainda. Planejar é para começar e continuar planejando sempre, controlar o caixa sempre. Algumas das maiores invenções que aconteceram no mundo são essas daí. A invenção da roda 5.000 anos antes de Cristo, na Ásia. O espelho, 3.000 anos antes de Cristo, no Egito. O vaso sanitário, 2.100 anos antes de Cristo, no Egito. O telefone, recentemente, 1875, o Alexandre Graham Bell. Lâmpada, 1879, Thomas Edison. Penicilina, 1928, século passado, pertinho. O avião, 1903, 1905, e os irmãos Wright e também os Santos Dumont, na mesma época, inventaram o avião. Computador. O computador foi inventado recentemente. 1946 é muito recentemente. E olha a revolução que ele está fazendo, né? Internet. A internet surgiu na Guerra Fria, 1969. Era uma experiência que estava envolvendo os militares americanos. E hoje a gente não dá mais para viver sem internet, né? Sem o WhatsApp, menos ainda. Se o WhatsApp fala tanta bobagem, tem grupos, né? Tudo bem, vários grupos. Aí o grupo tem, sei lá, falar de educação. É um grupo que se fechou porque são colegas da faculdade. Mas mistura tanta coisa que 20% é o objetivo do WhatsApp, daquele grupo. E 80% é outras coisas. Mas isso a gente precisa aprender também, é muito rápido, é muito recente o WhatsApp, né? As grandes invenções sempre surgiram
ou as maiores surgiram em época de crise, em época de guerra, em época de Guerra Fria. É o caso do micro-ondas, da internet que eu acabei de falar, da panela com teflon na Segunda Guerra Mundial, do computador que também foi na Guerra Fria. A ideia era espionar um ou outro, né? Foguete. Os chineses faziam foguete de fogos há mais de 1000 anos atrás. Tudo bem. Mas o foguete que eu estou falando é com tecnologia que surgiu na Segunda Guerra Mundial. Incrível que num primeiro momento era para destruir, né? As bombas V2 lá, alemãs que queriam destruir a Inglaterra, Londres. E hoje, foguetes é uma tecnologia que traz tantas outras tecnologias fantásticas que ajudam a humanidade. O laser, energia nuclear. O surgimento foi na Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, terrível, porque era para destruir o ser humano, que foi usada para destruir. Energia nuclear hoje é, na medicina, das áreas que mais salvam pessoas. Então, a questão do bem e do mal, a internet é muito positiva, ajuda a acelerar as informações. Tem coisa ruim? Tem. Nós temos que saber separar. O que é ruim, deixa de lado, não quero nem saber. Vou acelerar. Olha quanto precisamos fazer no Brasil. Isso aqui é número de patentes o ano passado, patentes requeridas, não é as autorizadas. Mas só para ter uma ideia. China, 535 mil. Japão, 287 mil. Estados Unidos, 268 mil. Coreia do Sul, que é um país pequeno, 148 mil. Alemanha, 46 mil. Brasil, 4.800 patentes requeridas. Gente, nós temos um espaço gigantesco. Tem que mexer com a burocracia do governo aqui? Tem. Vamos mexer. E o brasileiro é criativo também. Ele não é só empreendedor, é criativo também. Tem que buscar o seu espaço, com certeza. Outro ponto que mostra o quanto precisamos caminhar. Os gastos de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB do país. O que mais tem é Israel, que é um país pequenininho, bem pequenininho, 4,3% do PIB é investido em pesquisa e desenvolvimento. Finlândia, 3,9%, Coreia do Sul, 3,7%, Estados Unidos, 2,8% e Brasil, 1,2%. É muito pouco, quer dizer, é pouco. Tem espaço terrível. Pesquisa e desenvolvimento, surgem empreendimentos aos milhares como alternativa nesse caminho, com certeza. É um espaço que temos que percorrer. Que mais? Eu diria que empreender é algo ilimitado. Mais 10 minutos eu termino. Apesar da dificuldade que nós temos atualmente, sempre há espaço para criatividade, para coisas novas, para coisas diferentes, para procedimentos diferentes. Temos campos enormes para empreendimento na sustentabilidade. O mundo de hoje, da natureza, nós estamos consumindo 30% ano a mais do que a natureza pode se recuperar, porque a natureza se recupera. Ou nós mudamos rapidamente isso, ou 2080 vai ficar inviável para nós seres humanos na Terra. E nós vamos mudar. Vai abrir espaços fantásticos em sustentabilidade. Fantásticos. Outro, serviços novos, aliado à tecnologia. Toda hora surge na app fantásticos, que o cara do dia para a noite, ou da noite para o dia, vira um sucesso tremendo. Ok? Tem que ser visionário, tem que buscar com persistência, tem que estudar. Essa alternativa vai dar certo, não vai. Tem que se aliar com quem tem a competência técnica, às vezes quando fala de tecnologia, e assim por diante. Biotecnologia, tecnologia da informação. Esse é um indicador da Serasa Experian. O número de empresas nascentes nesses anos aqui. 2010, 1,5 milhão. E aí foi aumentando até o ano passado, 2014, 1.860.000. E esse ano nós estamos com
2015, que acabou de fechar, 1.960.000 novas empresas. 75% microempreendedores. Cada vez mais, se você pega a economia e divide por setores, você tem a agricultura com mais ou menos 10%, você tem a área industrial com mais ou menos 25%, o resto é serviço, e cada vez mais serviço. Então, grande parte dos empreendedorismo, dos empreendimentos, tem que usar essa veia de serviço. A grande maioria já usa, mas vai ter mais espaço para isso com certeza absoluta. Veja o que está acontecendo. Para você empreender, não só saiba o que está acontecendo no seu mundo aqui, olha lá fora. Quantas coisas estão surgindo lá que depois vai explodir aqui. Se você chegar na frente, você vai explodir junto. Vai ter sucesso junto. Então, só repetindo o que eu falei, planeje muito antes de começar e continue sempre planejando. O controle absoluto do caixa é fator fundamental de sucesso. Antes de começar algo, conheça o negócio, conheça o consumidor, conheça o mercado, aprenda a negociar sempre. E negociar não é destruir o outro. Negociar, os dois têm que ter sucesso. Tem que ser bom para ele, tem que ser bom para mim também. Se não for bom para mim, não faz. Se não for bom para ele, não vai fazer. O empreendedor tem que saber negociar. Aposte em tecnologia. Tá bom, você não tem tecnologia no negócio que você quer empreender, arrume um parceiro que tenha para montar para você a parte que você, em termos de estratégia, está bolando de um negócio que vai ser um sucesso. Chame a tecnologia para você, para te ajudar. Seja visionário no seu negócio e atualize-se sempre, sempre. O sucesso hoje não quer dizer o sucesso amanhã. Isso para tudo, hein? Fala-se que hoje está se discutindo no mundo, só para ter uma ideia, questão de veículos. Todos têm automóvel? Todos têm? Uma pergunta, todos são aqui do estado de São Paulo? Quem é de fora de São Paulo? Da onde é? Da onde? Campo Grande, Minas, quem mais? Brasília. O Brasília está perto da solução, não é? A solução, sim. Tocantins. Parabéns, hein? Vocês são pessoas que acreditam. Tem que buscar informação. Tudo que vocês ouvem, nunca acreditem naquilo que vocês ouvem. Nem na imprensa, nem em ninguém. Mas analisem. Vai ver o que está acontecendo. Veja os pontos. Veja um contraponto. E faça a sua conclusão. Para você ter sucesso, a sua conclusão que é importante. Não dos outros. É a sua conclusão. Nunca comece algo sem conhecer a futura concorrência. E quando abrir um negócio, acompanhe a concorrência sempre. Seja um pequeno negócio, seja um médio negócio, seja um grande negócio. Para terminar, planeje sempre. O último slide são alguns casos de sucesso. A Natura, que é um sucesso brasileiro e até internacional. O cara, quando começou, não tinha nada. Nada. Começou com 7 pessoas. Fundo de quintal. Mas acreditou, foi em frente, descobriu um nicho que parecia interessante naquele momento, fez sucesso. Hoje, tremendo sucesso. Que está tendo que se mudar sempre, hein? Senão, fica para trás. Shining Box. Shining Box, a família não queria de jeito nenhum. Você está louco? É Curitiba, né? Caixinha para vender produto chinês no Brasil, que não somos chineses aqui. Um tremendo sucesso. E o cara persistiu, foi, apanhou para cachorro, venceu. Hoje o pai, que no começo eu não queria, depois ajudou, é do conselho da empresa. O pai do investidor. O outro é Cacau Show. Cacau Show, até a gente conhece ele, né? A gente levou ele para dar palestra na Nefac. Ele era um vendedor de porta em porta de chocolate.
Simplesíssimo. Sem registro nenhum, sem nada. Aí, mas ele era visionário. Ele estudava, ele via, ele observava, estava sempre observando. Aí, vamos montar uma lojinha. E dessa lojinha, falou, não, vou fazer uma marca própria. E aí foi. Cacau Show, foi desenvolvendo, hoje um tremendo sucesso. Né? O outro é CVC, também começou do nada. Hoje a CVC foi vendida, né? Mas o cara fez fortunas e está investindo em outras coisas, começou do nada. A maioria começou do nada. Então, todo mundo pode ter sucesso? Pode ter sucesso, sim. E, novamente, como eu iniciei... Estou terminando, né? 1 hora, querida. Tá. Primeira sessão de parabéns. Porque precisa ter vontade, né? Para ouvir falar de economia nesse cenário. Mas o sucesso é, primeiro, saber o que está acontecendo. Tudo. Não importa se é notícia ruim, boa, tem que saber exatamente o que está acontecendo e vocês analisarem, vocês chegarem na conclusão, é vocês que têm que chegar. Gente de sucesso, a maioria absoluta no mundo, começa lá embaixo. Está aí o Facebook, o cara era... Microsoft. Começou, nem quis estudar. Eu já não concordo, ele foi ao concurso, né? Mas ele começou na garagem. Microsoft. E esse mundo que está vindo, o empreendedor, as boas ideias, é o mundo das ideias, cada vez mais, cada vez na informática, nas telecomunicações, tudo isso interligado é o sucesso. Então, não fiquemos aborrecidos por ouvir um monte de números ruins. Na verdade, esses números ruins é a grande chance para um monte de coisa que tem que fazer, inclusive no nosso país. E nós podemos fazer muito, gente. Nós podemos fazer muito. Não só, primeiro, nos seus negócios, nas suas famílias, é o primeiro que mais importa, mas pelo país também. Vocês vencendo, vocês vão vencer o país também. Parabéns e um grande abraço para vocês. E uma boa tarde. Agora dá para comer, né? Porque comer e ouvir uma palestra dessa é indigesto. Então agora...